Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre como os algoritmos não são neutros e podem replicar e propagar o ódio nas redes sociais. A gente conversa também sobre esse culto à magreza extrema e como ele pode provocar transtornos alimentares. Nas nossas reportagens a gente traz o Julho Amarelo, esse momento de campanha de conscientização sobre as hepatites virais, e fala também sobre como as redes sociais têm influenciado o posicionamento político de jovens brasileiros. Então você já sabe, prepara, pega o teu café, se aconchega e vem conferir com a gente esse conteúdo que está muito rico e que a gente preparou com muito cuidado para você. No mundo digital, a tecnologia está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Mas será que os algoritmos que definem o que vemos nas redes sociais, quais conteúdos ganham destaque e até mesmo como somos classificados são realmente neutros? Ou eles também podem reproduzir preconceitos e ampliar desigualdades? É sobre esse tema cada vez mais atual e necessário que vamos conversar hoje aqui no Papo com Ela. E a nossa convidada é a professora, pesquisadora e autora Bruna Irineu, que acaba de lançar o livro Violência Algorítmica e Vidas LGBTQIAPN+, ensaios sobre tecnologia, poder e resistência na era digital. Professora Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco mais sobre esse último livro que foi lançado, que é o Violência Algorítmica e Vidas LGBTQIAPN+, ensaios sobre tecnologia, poder e resistência na era digital. Eu queria que a gente começasse explicando como se constrói essa violência algorítmica nesse universo que a gente vê cada vez mais permeado pelas redes sociais, sob o comando das Big Techs? Primeiro, agradecer o convite, a possibilidade de diálogo com você, Michele. Um prazer enorme estar aqui e levar essa discussão para a sua audiência, né? Uma discussão tão cara para nós, que estamos trabalhando com pesquisa nesse debate, independente do recorte, né, que a gente faça populacional, né? Eu tenho falado que esse livro é um livro muito importante para pessoas LGBTQIAPN+, para pessoas que atendem a população LGBTQIAPN+, mas para pessoas que não são LGBTQIAPN+, porque a gente tem uma ausência de informação, de literacia no que é o algoritmo. Né? O que é essa arquitetura digital que está por trás daquilo que a gente às vezes ouve falar a caixa preta, né? Existe um processo de programação, né, das plataformas, da inteligência artificial, né, um processo de treinamento, de capacitação que é profundamente humano por trás dessa arquitetura. Quem decide a programação, quem escolhe o design dessas plataformas somos nós, pessoas humanas, né? A despeito, né, do que a gente pode falar, né, de processos onde a inteligência artificial tem alguma capacidade de reprogramação própria, né, a IA generativa, né, como a gente tem chamado, o passo inicial e o final é sempre regulado pela decisão humana. Então, esse é um ponto importante dessa conversa, porque às vezes a gente tem uma compreensão de que o algoritmo, as tecnologias de maneira geral, elas são neutras, e elas não são, né? Elas não têm nada de neutras, elas são comandadas por quem financia, e quem financia essas decisões são as grandes corporações de tecnologias, que são pequenos conglomerados de pessoas muito contáveis, né? São poucas pessoas, cujo interesse é o lucro acima de qualquer coisa. Então, por isso que o design dessa plataforma é um design que te fixa, que você continua ficando ali. E a gente tem pouca compreensão de que cada like, cada clique, cada compartilhar que a gente faz dentro dessa plataforma, seja ela no Instagram, Facebook, LinkedIn, Grindr, Tinder, enfim, qualquer ação, você está, de alguma forma, doando gratuitamente teus afetos, toda a sua cognição está compartilhada nesse processo. E nós não sabemos, né? Recentemente,
Um caso que eu acho que é bem emblemático talvez as pessoas lembrem do jogo do Pokémon Go, né? Que você tinha que capturar o Pokémon nos lugares. Exatamente. Muita gente ia pro Parque Mãe Bonifácia fazer a captura dos Pokémons, etc. Foi um jogo que foi muito famoso, né? Há uns 10, 15 anos atrás. Todos os dados que foram contabilizados, agregados, né, e ficaram ali no banco de dados daquela empresa que era proprietária do Pokémon, foi vendido, né, e passou a ser utilizado como um instrumento belicoso, né, para guerra Israel-Palestina, agora recentemente. Então a gente tem na nossa mão algo que parece profundamente inofensivo, mas cujos dados podem ser vendidos a qualquer momento e servir para nos perseguir, né? Servir para colaborar com um processo de guerra, né? E eu acredito que a maior parte de nós não assinou nada que dissesse que a gente doa os nossos dados em prol de uma tecnologia belicosa, uma tecnologia que sirva para a guerra, né? Então isso é muito, muito sério. Então é disso que nós estamos falando, da seriedade dos processos que envolvem o design arquitetônico das plataformas, as quais a gente não decide. Então a gente pode pensar, Bruna, que já que esse processo começa e termina por decisão humana, por mais que a gente tenha tecnologia envolvida nisso, a gente está falando de replicar no algoritmo situações discriminatórias, de racismo, de violência, que já existem na nossa sociedade, também nesse ambiente que é digital, que é virtual. Exatamente. Uma das coisas que a gente tem batido assim duro é que muitas vezes a gente vai encontrar nomeado, né, de falha técnica, de viés algorítmico, o que de fato é racismo algorítmico, LGBTfobia mais algorítmica, misoginia algorítmica. Porque o que a gente tem é uma estrutura, né, misógina, sexista, racista, classista, LGBTfóbica, que é potencializada pela tecnologia. Né? Então não é a tecnologia que inventa todos esses processos de discriminação, preconceito, desigualdade, mas ela potencializa, porque é uma ferramenta que não está na mão dos segmentos mais vulnerabilizados, que não tem uma regulação dos Estados-nação, né? E um dos pontos que a gente tem discutido, não só eu e Larissa aqui nesse livro, mas Tarcísio Silva, que é um pesquisador importante para a discussão do racismo algorítmico, Walter Lippoldt e Davidson Faustino, que tem discutido sobre colonialismo digital, é de que discursos de ódio, eles têm uma grande adesão nesse ecossistema platafórmico, né, dessas redes todas. Então, quando a gente denuncia, dificilmente aquele conteúdo cai. Mas quando se trata de uma exposição de imagem, né, de uma pessoa negra, de uma pessoa gorda, um beijo entre mulheres, um beijo entre pessoas trans, ao receber a denúncia, as plataformas caem esse conteúdo muito rapidamente. Há pouco, aqui na parada em Cuiabá, nós saímos, eu e minha companheira, numa imagem, né, de um beijo em cima de um jipe, que nós fomos para a parada com o jipe, e isso foi capa em muitas postagens, né, de quem tinha feito a fotografia da própria parada. Em menos de 4 dias, essa imagem caiu, a postagem caiu, né, e as pessoas repostaram novamente, denunciando que tinha caído o conteúdo. No mesmo dia da parada, existia um senhor do segmento, né, conservador fazendo vídeos, né, com faixas dizendo que não existe criança trans, fazendo o ativismo conservador dele na parada, e ele faz a filmagem, e essa filmagem dele vai para um Reels, e algumas pessoas do movimento denunciam porque acharam que essa postagem estava violenta com a comunidade LGBTQI+, e essa postagem não caiu até hoje. Né, já tem mais de 10 dias. Então essa é a diferença, né, para a gente entender em termos de ilustração, de exemplo, o que é o domínio, né, de uma tecnologia que não está a favor dos segmentos vulnerabilizados socialmente. E se a gente pensa nessa perspectiva, professora,
isso faz? Porque você disse assim, o discurso de ódio toma volume. Não é que ele nasce na rede, mas Exato. ele se esparrama e ele toma volume porque engaja. O que explica esse grande engajamento desse tipo de conteúdo e qual é o reflexo que a gente tem aqui no dia a dia, no mundo real, né? O que é possível perceber? Esse ódio, essa violência que aqui se perpetua também se dissemina com mais velocidade no mundo real? Hoje a gente não consegue mais falar em mundo online e offline, né? Tá tudo muito conectado, né? A gente consegue observar algumas diferenças, assim, em termos de nuvem de movimentação, né? Então, por exemplo, um ataque de ódio coordenado, né, nas redes sociais tem uma proteção maior para quem está cometendo o crime, porque você pode ter um perfil fake, e isso dificultar localizar. Num ataque de ódio coordenado na vida concreta, né, presencialmente, é mais passível de se encontrar, né, a pessoa que está cometendo o crime. Claro, é possível também não encontrar, mas a chance é um pouco maior. Então a gente tem diferenças, né, em ataques coordenados, mas o fato é que essas plataformas, elas lucram com o ódio, porque o ódio te mantém na plataforma. Seja você uma pessoa que está se defendendo do ódio, e aí essa sensação de necessidade de se defender daquele comentário e de marcar uma posição contrária àquele discurso de ódio, te fixa naquela plataforma, você vai no comentário e você entra também nessa discussão. A mesma coisa, os discursos de ódio. Ali, como tem um espaço de impunidade, as pessoas se sentem muito mais confortáveis para deixar e disseminar seu ódio ali naqueles comentários, né? Você tem exatamente a possibilidade de ter um perfil fake, né? De não precisar colocar seu rosto, né? Na vida do dia a dia, todas essas violências, elas são crimes, né? O racismo é crime no Brasil, a injúria racial é crime no Brasil, a LGBTI+fobia tornou-se crime no Brasil há mais de 5 anos, com um adendo na lei CAO, na lei do racismo, né? Do mesmo modo que vem se movimentando também para que os discursos misóginos se tornem crime no Brasil. Então, as redes proliferam o discurso de ódio com uma força maior, porque interessa a elas a permanência das pessoas na rede, né? Mas também porque as pessoas se sentem mais confortáveis para violar e violentar do que na vida real, porque na vida real tem uma legislação mais forte. Então, no virtual, as legislações ainda são muito frágeis. E o fato das proprietárias dessas plataformas não serem brasileiras, né, estarem fora do país, dificulta os processos de regulamentação. Papo que começou há muito pouco no Brasil, né? Embora a gente tenha uma regulação da internet com mais de 10 anos, né, o Marco Civil da internet, esse avançado que a gente se encontra do mundo da tecnologia e da era digital tem exigido reformulações daquele Marco Civil, né? E os temas de racismo, LGBTfobia, misoginia, gordofobia, capacitismo ainda não apareciam naquele Marco Civil na forma como hoje a gente consegue entender que podem aparecer nas redes. E para combater isso, acredita que o caminho é basicamente a regulação, a regulamentação dessas redes, ou a gente precisa trabalhar também, Bruna, de forma mais incisiva nesse letramento digital? Eu acho que são muitas frentes, Michele. Assim, a literacia é fundamental, né? Esse letramento, né? A gente tem acompanhado um aumento enorme de pessoas, especialmente acima dos 50 anos, tomando golpes, né, digitais. Isso precisa, né, se tornar algo mais recorrente no nosso dia a dia, nas nossas trocas, nas nossas partilhas intergeracionais. E é um ponto, né? Entender o que significa um clique, o que significa seguir um perfil, deixar de seguir um perfil, também faz parte. Então, todo esse investimento de letramento é fundamental. Termos
mais amplos, a regulação é fundamental. Então, pressionar os parlamentares, esse ano é ano eleitoral. Então, assim, o que o deputado estadual, a deputada federal, o governador, o senador que você está votando pensa sobre a regulação das plataformas, né? É fundamental conhecer o que essa pessoa pensa, porque a gente tem um parlamento que está muito refém do lobby das big techs. E quanto mais forte esse lobby menos a gente vai ter autonomia para manutenção mínima da nossa soberania. Nós somos um país com a soberania digital muito baixa, de acordo com os indicadores de uma pesquisa coordenada pelo Sérgio Amadeu e pelo Lin Xiong, que fizeram um estudo interessantíssimo para entender o que a gente tem em termos de soberania no Brasil. Então, a regulação é a ponta do iceberg, né? A regulação dos discursos de ódio, das plataformas, né? Quanto tempo essa plataforma tem para retirar, para ofertar, né? A possibilidade também da pessoa se defender quando ela tem um conteúdo retirado, né? Porque isso acontece de muitas formas injustas, né? A retirada do conteúdo, como eu disse, do beijo, né? É injusto retirada, é uma forma de afeto, né? Tem inúmeros conteúdos violentos que seguem na plataforma, né? Mas a gente precisa investir em produção de software e hardware nacional. A gente precisa investir em infraestrutura de dados, cabeamento. Nós somos um país que tem servido todos os nossos recursos naturais estão plena disposição das grandes corporações de tecnologia, os nossos minérios, a nossa água, né? Muitas empresas estão vindo colocar data center no Brasil, ali no Ceará, o TikTok estava, né, tentando colocar ali um data center, né, e isso consome energia, consome água, consome nossos bens primários e impacta a qualidade de vida de quem mora no entorno, né? Exatamente. E nós não temos produção própria, ou seja, nós não temos cabeamento, nós temos a fonte para fazer isso. Além disso, nós precisamos investir em recursos humanos. Nós precisamos investir em mais mulheres nas ciências STEAM, né? Nós precisamos de mulheres engenheiras, nós precisamos de pessoas LGBTI, engenheiras de dados, nós precisamos de pessoas negras, indígenas, né? Que estejam à frente dessa produção, dessa programação, né? Para que as comunidades mais atingidas com os discursos de ódio possam também produzir resistência com mais tecnologia, com mais acesso à tecnologia. Então, investir em recursos humanos também é fundamental. Então a gente tem infraestrutura de dados, software, hardware. A gente parou de falar em software livre, né? No início da década passada, a gente falava muito de software livre, as universidades estavam se aproximando, né, dos programas de software livre, e esse papo meio que morreu, né? A gente precisa retomar isso. Hoje, as universidades brasileiras, mais de 90% delas, está completamente refém das nuvens ou da Microsoft ou da Google, né? Então, a gente precisa de autonomia, autodeterminação em relação aos dados, a nossa infraestrutura de dados. Então, a regulação é a pontinha do iceberg, mas a gente tem um caminho enorme para dar conta de construir soberania digital no país. O título do livro fala sobre resistência, né? Poder e resistência na era digital. Além de todos esses pontos que você trouxe para a gente, que seriam caminhos para a gente reverter um pouco desse contexto violento que existe na rede, existe algo que nós façamos ou que a gente possa adotar como postura individual, Bruna, que simboliza essa resistência nesse universo digital? Bem, como postura individual, o que a gente tem convocado, né, é que a gente siga, compartilhe, consuma conteúdo produzido por pessoas dos segmentos mais atingidos por esses discursos de ódio. Então sigam pessoas LGBTQIA+, sigam criadores de conteúdo negros e negras, né? Sigam mais mulheres que discutem, né, a questão da violência de gênero, né? Sigam pessoas indígenas que estão produzindo conteúdos, né? Sigam também os perfis de organizações da sociedade civil, né? Que é uma forma de fortalecer esses conteúdos, porque são conteúdos que encontram muito mais dificuldade de sair da bolha, né? E conseguir um engajamento real e viralizar,
do que conteúdos que não são de segmentos vulnerabilizados, né? Que não são dos segmentos LGBTQIA+, indígenas, negros e negras, etc., né? Feministas, enfim. Então, como postura individual, esse é um caminho, né? Mas é bacana a gente dizer que, em meio a esse caos, tem muita gente produzindo resistência, né? E aqui no livro a gente cita alguns exemplos, mas vale muito, né, conhecer alguns deles, né? O livro está para download gratuito também, né? Então é possível baixá-lo no ResearchGate ou no link da minha bio, @brunairineu, acha lá o link na bio. Por exemplo, Código Não Binário é uma organização que tem produzido uma inteligência artificial que se chama Tibiriá, que é em homenagem ao Tibira, que é considerado o primeiro indígena com práticas, né, homossexuais, gay, enfim. E essa IA, ela foi treinada para capturar discursos de ódio contra pessoas LGBTQIA+. É um coletivo que tinha um podcast. Esse podcast, ao fazer uma entrevista com o Júpiter, que é um artista transmasculino, ao fazer essa entrevista, o Júpiter se coloca como um boiceta, né, como uma identidade boiceta. Esse termo vaza para a extrema-direita e a extrema-direita começa a fazer vídeos jocosos, né? E ele ganha uma hipervisibilidade, né? Porque muitas pessoas passam a conhecer o perfil dele, mas ele também passa a ser muito atacado. Então, o Código Não Binário vai, a partir desse caso, treinar essa IA para recolher esses discursos de ódio e também, junto com o mandato da Erika Hilton, né, estão processando a Meta, né, e pedindo um valor considerável, né, financeiro como multa, em razão, né, da manutenção desses discursos de ódio por tanto tempo na plataforma sem retirar. Né? Então tem caminhos de resistência de uma produção coletiva, mas também de uma produção que cobra jurídico-legalmente as plataformas. Então são bons exemplos para a gente entender. Eu gosto sempre de dizer que a gente também tem formas de se proteger do discurso de ódio, né? Se alguém foi lá no teu comentário, foi no teu post e te ofendeu, faça print, né? Porque às vezes a pessoa pode excluir, né? Denuncia no botãozinho onde você clica ali nos 3 pontinhos, tem um lugar para você denunciar, relata esse problema. Você pode também denunciar nas delegacias de crime cibernético, né? Então tem um caminho que a gente também pode fazer e o diálogo com os movimentos sociais é fundamental. Então tem muitas organizações que estão cuidando disso, que estão fazendo monitoramento, né? Claro que elas não vão fazer justiça, né? Mas elas vão monitorar e podem, né, abraçar o seu caso, né, de alguma forma, né? E isso pode ser profundamente interessante e estimulador de uma coletividade, né? A gente está numa plataforma que nos liga muitas pessoas, mas às vezes a gente está disperso do ponto de vista da organização política, né? Então, fazer todo esse cuidado pode ser um caminho também para se proteger, né? É importante também dar conta disso, né? Bruna, muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho e o papo está sempre à disposição para a gente trazer essas discussões para o nosso público. Obrigada, agradeço demais a oportunidade. Intervalo, a gente volta já.